Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. O núcleo da Terra está parando? Bom, é isso que vocês vão ouvir de muitos que já estão começando a fazer esse alarde. O núcleo da Terra está parando. Então, na verdade, saiu uma pesquisa, tá, na revista Nature, que eu vou colocar aqui para vocês rapidamente para ver, tá? Eu não posso colocar essa pesquisa de forma completa, porque ela está protegida por direitos, tá? Então, eu vou colocar aqui somente, né, a introdução, tá? Porque ela está protegida, tá? Então eu não posso fazer, senão eu posso tomar algum tipo de problema. Então ali fala que é a variação multidecadal na rotação do núcleo interno da Terra. Pois é, né, essa variação multidecadal do núcleo, vou tirar para evitar problema, tá? Essa variação multidecadal do núcleo, ela diz que, simplesmente está aqui, ó, vou ler o primeiro trecho da pesquisa. Acredita-se que a rotação diferencial do núcleo interno da Terra em relação ao manto ocorra sobre efeitos do geodínamo na dinâmica do núcleo e acoplamento gravitacional núcleo-manto. Essa rotação foi inferida a partir de mudanças temporais entre ondas sísmicas repetidas que deveriam, né, percorrer um caminho através do núcleo interno. E essas ondas sísmicas foram analisadas desde 1990. Tá? Então essa é a parte inicial, né, mais ou menos, né, eu dei uma breve resumida. E ele fala que alguns registros sísmicos do Alasca, Ilhas Sandwich, até vários lugares, até mesmo antes de 1964, 1970, tiveram alguns períodos, né, que essas ondas elas são medidas, né? Então a gente sente um terremoto aqui na superfície da Terra, né, onde nós moramos, aqui na crosta, tá, né, nessa fina casquinha aqui, tá, onde nós moramos, nós temos que o seguinte, que essa onda sísmica, ela se propaga pelo planeta todo, tá? Então ela pode se propagar tanto de forma assim pelo manto, pelo núcleo externo e pelo núcleo interno. E ela acaba, né, tendo as variações, tá? E você consegue medir essa onda que se propaga, tá? Os geofísicos conseguem medir isso, né, até com uma certa facilidade. Agora, acontece que essa mudança, tá? Ela diz que, primeira coisa, o núcleo não está parando, tá? O núcleo pode estar invertendo a sua rotação. É isso que tem a ver com esse estudo. E essa reviravolta, ela parece até um pouco bizarra, né? Que nós falamos muito, né, de inversão do campo magnético, tal, mas o núcleo parece estar invertendo. Tá? Mas o núcleo interno, ele não é diretamente ligado ao campo magnético. Ele tem existe uma influência sobre ele do núcleo externo, que o núcleo externo, sim, é o que gera o nosso campo. Então, o nosso planeta, ele passa por uma mudança, tá, recente, né, que pelo menos foi observado, e o núcleo interno pode ter parado temporariamente de girar em relação à superfície do planeta. Tá? Então, acontece que na verdade, o núcleo não parou, tá? Ele simplesmente ficou na mesma taxa de rotação da superfície. Porque até mesmo, né? Porque em relação à superfície, então ele parou com relação a algum local, tá? E o movimento, né, do manto, o movimento é totalmente diferente. Então, agora a direção da rotação do núcleo interno pode estar invertendo, né, parte do que poderia ser um ciclo, tá? Isso aí já vem sendo estudado, já um ciclo de aproximadamente 70 anos. Então, se vocês acham que esse núcleo está parando, está invertendo, nós vamos morrer e tal. Se ele for parte de um ciclo de 70 anos, quantas vezes na história do planeta isso já aconteceu? Tá? Então acontece o que? Uma vez por século, às vezes vai chegar 2 vezes por século. Tá? Então é uma coisa praticamente muito corriqueira, é um fenômeno muito corriqueiro para o nosso planeta de 4,6 bilhões de anos. É um fenômeno que não é nada, tá? Só que nós vemos nesse estudo, né, lá dos pesquisadores chineses, eles encontraram fortes evidências de que
o núcleo interno está girando mais rápido do que a superfície, né, por volta de 2009, que por volta de 2009 quase parou, né? Lá disse o tal do geofísico Song, né? Song, ó, da Universidade de Pequim. Só que agora ele está se movendo gradualmente na direção oposta. Tudo isso, tá? Tudo isso é medido pela justamente essas ondas sísmicas. Tá? Então, acontece que se você perfura a crosta em constante mudança, você entrará, né, no manto. Se você conseguir furar, você vai entrar no manto, que é essa estrutura, tá, que vocês estão vendo aqui. Então aqui a crosta terrestre, tudo que nós tiramos, né, petróleo, metais, tá, onde nós vivemos, é uma finíssima camada do nosso planeta. E depois tem essa proporção titânica aqui, tá, que é o manto, o núcleo interno e o núcleo externo e núcleo interno. Só para vocês terem uma ideia, a estimativa de tamanho do núcleo interno seja de 70% do tamanho da Lua. Tá? Só para vocês terem uma pequena noção de quão titânico, tá, são as medidas, né, os valores do nosso planeta, mesmo sendo que no nosso sistema solar é um mísero pontinho azul do lado da nossa estrela, que a nossa estrela é uma mísera estrela. Então nós não somos nada perto da grandeza do nosso sistema solar, quanto mais do universo. Então, né, acontece que essas ondas gigantes de rochas, essas rochas derretidas, viscosas, que ficam ao longo de milhões de anos subindo, descendo para a crosta, perfurando, formando os vulcões, tendo os terremotos na sua movimentação, tá? Ou seja, a Terra é um planeta dinâmico. Tá? E se você mergulhar um pouco mais, passando por essa camada titânica, tá, nós iremos alcançar o que? O núcleo, né, externo, que é chamado também um núcleo, é uma rocha fundida também, líquida, tá? E ali as correntes circundantes de metal fundido, elas criam esse campo magnético do nosso planeta, tá? E esse centro derretido, né, você encontra, né, uma bola, essa camada, né, ela está em constante movimento, tá? E metal em movimento, lógico, ali, mas ali está muito acima da temperatura Curie. A temperatura Curie é quando, se você aquecer o metal, ele perde as suas propriedades magnéticas. Só que ali nós não estamos falando que tem ímãs dentro da Terra. Nós estamos falando de metal aquecido em movimento e elétrons livres em movimento. Então, quando você tem essas cargas elétricas em movimento, você gera um campo magnético. Então, esse é o chamado teoria do dínamo, tá? Onde que a Terra gera o seu campo magnético através dessa movimentação. E agora, como eu disse, passando desse núcleo externo, você tem provavelmente uma bola, né? Uma bola metálica sólida ou um comportamento como sólido de alta temperatura, mas também de alta pressão. Acredita-se que a temperatura do núcleo da Terra seja similar à superfície do Sol, tá? A fotosfera solar, algo em torno de 6.000 graus, tá? Então, que essa bola giratória, essa forma aí do núcleo, ela tem aproximadamente 70% da largura da Lua. E o núcleo interno, né, esse estudo que saiu agora, ele sugere que esse sólido, esse coração pulsante lá dentro da nossa Terra, ele gira dentro do núcleo externo, que em relação a ele é líquido. E ele é compelido pelo torque magnético gerado pelo núcleo externo. E alguns pesquisadores também argumentam que essa imersão, tá, da atração gravitacional com o manto, que é uma coisa titânica, tá, de quantidade dessa rocha derretida, faz uma pressão, faz um peso gravitacional muito grande, e essa atração gravitacional do manto pode fazer um efeito oposto, aplicar um freio nessa rotação do núcleo interno, fazendo oscilar. Então nós temos uma parte magnética que faz com que essa acoplagem magnética com o núcleo externo faz com que ele tende a rodar, e um outro, né, faz com que ele tende a frear. Justamente atrito, tal, e outras coisas mais,
né, que faz com que a tendência desse núcleo seja tentar parar. Então existem algumas evidências, né, dessa flutuação do núcleo interno que surgiram pela primeira vez desde 1996. Não é um estudo recente. Então, vários pesquisadores, inclusive da Universidade de Colômbia, tá, e outras universidades ao redor do mundo, relataram que ao longo de 3 décadas, essas ondas sísmicas de terremotos, elas levaram diferentes quantidades de tempo para atravessar, né, o núcleo interno. Então, esses pesquisadores sugeriram que o núcleo interno ele gira a uma velocidade diferente do manto e da crosta, tá? Justamente pela diferença do tempo com que essas ondas sísmicas param. E com base nisso, né, o planeta gira cerca de 360 graus em um dia, tá? Que é uma rotação completa, ou seja, alternância de dias e da noite. E com base nisso, os pesquisadores, né, com base nos cálculos vista pelo esse tempo de transferência dessas ondas sísmicas, os pesquisadores estimaram que o núcleo interno da Terra gira em média 1 grau, né, por ano mais rápido do que o resto da Terra. Tá? Isso aí foi uma estimativa dessas medidas indiretas, que são medidas indiretas geofísicas, tá? Justamente com as ondas sísmicas. Mas isso não é só uma vertente, existem outros que questionam essa conclusão, sugerindo que o núcleo deve girar mais devagar, e que a estimativa, né, existem outros também que não gira outro gira de maneira diferente. Ou seja, esse estudo ainda está muito engateando. E esse novo estudo, né, onde desses sísmicos globais que remontam à década de 1990 do Song, né, Song e Yang, né, da Universidade de Pequim, eles fizeram uma observação que realmente foi maravilhosa, onde que antes de 2009, as ondas sísmicas geradas por sequência de pares de terremotos repetidos, eles simplesmente fizeram o quê? Esses pares eles viajavam a uma taxa diferente através do núcleo interno. Isso indicou que essas ondas de terremotos elas sejam recorrentes e estavam cruzando diferentes partes do núcleo interno. O que isso quer dizer? Esse ritmo quer dizer que ele estava girando em um ritmo diferente, né, da Terra, porque cruzando em diferentes partes, né, essas ondas duplas. Então foram geradas pelo mesmo local e pegando partes diferentes do núcleo. Então sugeriu-se esse giro diferente, aliando-se, né, com a pesquisa, né, do Song, que gira sim, tá? Mas está invertendo. Então, essa diferença nos tempos de viagens se sugeriram que o núcleo interno parou de girar em relação ao manto e à crosta, né? E depois de 2009, essas diferenças retornaram, tá? E fizeram o quê? Estavam cruzando o núcleo em parte diferente, inferindo que a rotação do núcleo estava oposta. Tá? Então, isso aí pode ser um ciclo de 70 anos, 60, 70 anos, né, onde que a mudança de direção, né, pode acontecer a cada 35 anos, ou seja, o núcleo interno que está gravitacionalmente ligado ao manto e magneticamente ligado ao núcleo externo, ele pode ter essas oscilações que podem explicar essas variações conhecidas de 60 a 70 anos de duração, inclusive na duração dos dias da Terra, no comportamento do campo magnético do planeta e também, né, alguns fenômenos podem ser estudados a longo prazo nessas variações, onde que identificam também um recente período de 10 anos que teve menos atividade do que antes, o que acha que é provavelmente, né, uma medida um pouco mais confiável por causa dos nossos sistemas de medição. Então, acontece que esse tipo de situação pode gerar, né, vamos dizer assim, algumas consequências, tá, para o planeta, como, por exemplo, aumento no nível do mar e alteração na temperatura. Tá? Por quê? Vamos lá, vamos entender o seguinte. E essa paralisação, que na verdade não é uma paralisação momentânea da Terra e depois voltando ao contrário para girar,
ela pode afetar de forma como o nosso planeta funciona, a mecânica do nosso planeta. Inclusive, né, acontece que o núcleo costuma girar mais rápido do que a Terra em si. Em algum momento, né, nas últimas décadas, possivelmente mais ou menos lá em 2009, ele teria passado a acompanhar o movimento natural do planeta e começado a querer, né, voltar, rodar ao contrário. E essa descoberta ela implica em mudanças, por exemplo, no campo gravitacional da Terra e no campo magnético. Tá? Não tem a ver com esse negócio de inversão, nada disso, porque isso não tem a ver com o núcleo interno. Tá? Mas pode ter alguma consequência por causa dessa acoplagem. E por que pode ter relação com o clima, com a temperatura? Porque simplesmente quando você tem uma alteração, tá, na duração do dias e da noite, tá, ou seja, você altera o tempo de rotação da Terra, a Terra pode ter um período maior de insolação ou menor de insolação. Se ele girar mais rápido, o período de insolação é menor. Se ele girar mais devagar, o período de insolação é maior. E a insolação está diretamente ligado à temperatura do nosso planeta. Tá? Então, caso confirme essa mudança mesmo, seja algo realmente batido o martelo, isso pode impactar a rotação em si, consequentemente a duração de um dia. Mas, em relação ao nível do mar, simplesmente porque qualquer alteração na rotação, na duração do dia, você altera a inércia do planeta e o próprio oceano ele é capaz de reduzir, né, por atrito, dependendo da quantidade, né, da questão do Sol também. Quando você está no máximo solar, o Sol está mais inflado, então você tem uma força gravitacional sobre os oceanos diferente do que quando ele está no mínimo solar, que está um pouquinho menos inchado. É diferença ínfima, mas só que uma massa gigantesca do oceano atritando com a superfície, você pode ter, né, algum freio ou alguma aceleração também, né, com relação ao nosso planeta. Então, pessoal, isso aí acontece já há décadas, há séculos, há milênios, e nós estamos aqui. Tá? Então, quer dizer que isso vai trazer qualquer consequência grave para daqui da frente, daqui a 10 anos nós vamos morrer por causa disso, daqui a 100 anos. Não, não tem nada ainda que mostre essa consequência. Por quê? Porque isso aí, pelo visto, se for realmente um ciclo de 60, 70 anos, é nada mais do que normal. Algo que acontece 1 a 2 vezes por século, dependendo do que aconteça. Se for essa inversão de 35 anos, então, aí pode acontecer, né, 2 a 3 vezes por século. Aí, meus amigos, errou, né? Então, esse pessoal aí desses profetas do Apocalipse, eles vão ter que ficar caladinhos que estão falando muita bobagem. Beleza? É isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Gostou? Já peço a você o like aí, né? Se ficou até agora, ajuda bastante. E comenta aí, tá? Com esse artigo. Que se vocês quiserem, eu posso deixar o artigo, né, publicado, mas ele tá só se você for assinante da Nature que você consegue ler. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço. Até a próxima.